Mais de 600 magistrados reuniram-se nesta noite durante encontro de confraternização de juízes e desembargadores mineiros. O evento é o de maior integração da classe, além de comemoração festiva pelo fim de mais um ano de muito trabalho. Promovido pela Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, o encontro contou com um animado show da banda Blitz, que faz um rock colorido e alegre. Participaram magistrados, seus familiares e representantes de outras associações e setores do Estado. Aqui ao meu lado, o anfitrião do evento, o presidente da AMAGES, desembargador Maurício Soares, que vai fazer para a gente um balanço do que foi 2016, em tratando-se de conquistas e desafios, e também para 2017. Presidente, como é que o senhor avalia aí o desempenho da atuação da AMAGES em suas principais metas de aperfeiçoamento do judiciário e valorização da magistratura? A AMAGES teve muita dificuldade no ano de 2016, como todos sabem. Estamos passando por uma crise nacional, o Estado de Minas não ficou de fora. E além da crise institucional, a crise financeira, nós temos também a crise institucional, que também está afetando e muito a magistratura. Mas, apesar de tudo isso, nós estamos tentando valorizar o magistrado, principalmente o de primeiro grau. Temos procurado, dentro do possível, fazer visitas no interior, prestigiar o colega do interior para saber o que ele está demandando e para levar a ele o apoio e a presença da associação em cada uma das comarcas. Então é por meio da gestão itinerante que a AMAGES busca se aproximar e conhecer as reivindicações de cada juiz. Sim, a prioridade nossa é do primeiro grau e é importante, então, que o presidente da associação vá atrás dos juízes que são os demandantes dessa prioridade. Presidente, como é que o senhor avaliou essa votação da Câmara dos Deputados, votando aí, por exemplo, a criminalização da ação judicante? É uma maneira de enfraquecer o judiciário? Eu vi de maneira muito triste e muito lamentável o que foi feito, né? Eu acho que o Congresso Nacional tem uma atitude, a gente pode esperar do Congresso algo melhor, né? De fato, o que tentaram fazer aí, estão tentando fazer, na verdade, na última semana, é enfraquecer o judiciário, tentando criminalizar a atividade do juiz, do Ministério Público e da Polícia Federal. Em termos de produtividade, presidente, foi divulgado recentemente o relatório Justiça em Números aí do Conselho Nacional de Justiça. Como é que está esse desempenho da magistratura e do judiciário brasileiros? Particularmente, eu tenho a dizer sobre a magistratura mineira, né? E nós tivemos, segundo os relatórios últimos, os números mostram que a magistratura mineira evoluiu e está produzindo mais do que vinha produzindo nos últimos 3 anos. Então, isso mostra que estamos trabalhando, estamos fazendo nosso papel na sociedade, estamos tentando tirar o represamento de processos e isso é muito louvável. E fica aqui o registro de parabéns a todos os magistrados que têm assim desempenhado e que têm trazido esse resultado para a sociedade. Eu falo agora com o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Geraldo Augusto de Almeida. Doutor Geraldo, o senhor está representando aqui hoje o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Que avaliação o senhor faz aí desse ano de 2016 que está terminando e dos primeiros 6 meses dessa nova gestão? Na verdade, disse bem, são os primeiros 6 meses que praticamente nem terminaram ainda. E no início de gestão, o que nós fazemos é o que é natural de todas elas, arrumar a casa e adaptar todo o serviço ao novo estilo da gestão. O que eu posso dizer é que desde o início nós nos reunimos e eu mesmo proclamei aos nossos colegas de direção de que nós estávamos vivendo um momento histórico para o próprio estilo de trabalho do tribunal, especialmente da direção, que ter uma voz única, a voz do tribunal, a voz do presidente. Claro que nos reunimos, mas a palavra final sempre é do presidente. E não apenas por ser um sistema presidencialista no tribunal, mas para que não fiquemos com setores estanques, cada qual querendo fazer a sua própria administração. Então, esse é o primeiro pensamento. A gestão, né? É uma gestão unificada, como se fosse realmente, e uma grande empresa pública. Não é? Com essa visão que nós tiramos da empresa privada, isso muito já nos está facilitando. Estamos vendo, por exemplo, justamente isso,
setores do tribunal com serviço sobreposto. Então, nós podemos aproveitar os servidores que estão fazendo praticamente o mesmo serviço numa vice-presidência ou na outra, e justamente tapando os buracos, podemos dizer assim, naquele setor que tem mais serviço e menos servidores, nós estamos recompondo. Aqui ao meu lado, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Geraldo Domingos Coelho, vai falar para a gente aqui, fazer um balanço do que foi esse ano eleitoral, eleições municipais em toda Minas Gerais. Qual que foi a avaliação desse desempenho do TRE, da Justiça Eleitoral? Olha, nosso desempenho foi excelente, nosso tribunal está de parabéns, nós conseguimos realizar essas eleições sem nenhum incidente. Houve um incidente com relação à polícia da Bahia, que entrou em Minas Gerais, em Mata Verde, que é uma cidade, um município de Minas Gerais que divide com a Bahia, e o prefeito pediu à polícia militar, alguma força policial, e ela não conseguiu, chamou da Bahia, eles foram lá. E foi engraçado que nós vimos, lógico, a imprensa não tomou conhecimento disso, mas houve interferência, inclusive, da Segurança Nacional, porque para mandar a polícia da Bahia deixar o estado de Minas Gerais, que estavam armados, fardados e com um veículo. Mas, lógico, estou contando isso como pitoresco, mas não houve. Qual foi o conflito? Não houve um conflito, não. E, graças a Deus, foi as eleições mais tranquilas que nós fizemos nos últimos anos aí. Talvez é porque a turma do tribunal criaram lá um site de consulta para os juízes eleitorais, e nossos colegas assessores da presidência ficavam o dia inteiro dando orientação para os nossos colegas, repassando informações, e correu tranquilamente, graças a Deus. Em termos de desafio, essas mudanças consecutivas na legislação trazem dificuldades para o desempenho do tribunal, não é? Sim, essas modificações que introduzem, todo ano eles criam uma lei nova, e isso traz um transtorno muito grande, porque uma legislação como essa, 13.165, que é de 2015, você não tem nem jurisprudência sobre as questões que envolvem essa legislação. Tanto que nós temos 25 prefeituras ainda pendentes de julgamento, porque os candidatos eleitos foram eleitos e estão sendo com o registro impugnado. Se o tribunal confirmar a decisão do tribunal, terão que ser realizadas novas eleições desses 25 municípios. E, mais uma vez, a Justiça Estadual correspondeu a essa expectativa de fazer um bom trabalho como Justiça Eleitoral também, não é? Sim, a Justiça de Minas Gerais é a nossa parceira da Justiça Eleitoral. Sem a contribuição da Justiça Estadual, nós não teríamos como fazer a eleição, porque somos a Justiça do Dr. Ebert, a Justiça Estadual, que nos fornece o maior número de pessoas para colaborar com a gente nas eleições, porque nós temos uma capilaridade, a Justiça Estadual, em todo o estado de Minas Gerais, né? E nossa eleição em Minas Gerais é a maior do país, que nós temos 853 municípios, é o maior eleitorado, número de municípios do país. Muito obrigado. No próximo bloco, ouviremos juízes e juízas do interior de Minas Gerais que vão falar sobre os desafios da integração e da prestação jurisdicional em suas comarcas. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o encontro de confraternização de juízes e desembargadores mineiros aqui em Belo Horizonte. Aqui ao meu lado está o juiz Joaquim Gamonal, que é titular da Vara de Família e Infância e Juventude da comarca de Barbacena, na Zona da Mata de Minas Gerais. Doutor Gamonal, quais são os desafios dos juízes, das juízas, nas diversas comarcas de Minas Gerais, distribuindo justiça por todo o Estado? Bom, o nosso trabalho, ele hoje enfrenta exatamente o excesso de demandas que vão a todos os juízes de todo o Brasil e em Minas. Mas, dentro desse contexto, nós temos hoje um Tribunal de Justiça muito integrado aos juízes. Hoje a gente tem uma proximidade muito grande com a direção do tribunal. Então, essas dificuldades com a demanda que nos vem têm sido supridas pela questão de, hoje o tribunal nos dá um suporte muito maior, um contato muito maior, e equipamentos, tal. Hoje com o PJE, que ainda é
uma situação em andamento, em implantação, mas nós já temos uma perspectiva melhor para o futuro, porque com o PJE, Que é o processo que é o eletrônico. processo judicial eletrônico, nós teremos uma maior agilidade na prestação jurisdicional. Então, essa demanda alta hoje, com o processo físico, está se transformando numa demanda alta no PJE. Mas o PJE vai ser mais ágil, vai permitir menos movimento no fórum de partes, de advogados, que terão acesso a isso nos seus escritórios. E para nós também, na prestação jurisdicional, podemos sentenciar e decidir em qualquer lugar que estivermos com o computador. Inclusive finais de semana, então, qualquer fora do horário de expediente normal, né? Hoje nós já fazemos isso, mas com aquela dificuldade de levar, às vezes, uma carga de processo. Hoje, agora, levando o seu token em qualquer computador, num notebook, você faz isso. Então, isso, com o tempo, vai ser uma realidade boa. E a demanda vai sempre existir. Mas, de qualquer maneira, nós estamos nos preparando, e o tribunal tem dado essas condições para que a gente preste melhor esse serviço. Quer dizer que a própria Marges investe muito na gestão itinerante que busca fazer essa integração, não é? Sim, o desembargador Maurício tem ido para o estado inteiro em reuniões conosco, nos aproximando da Marges e a margem do tribunal, além de rodar aí o Brasil, Brasília, com essas necessidades. Então, hoje, a Marges caminhando junto com o tribunal e o tribunal sendo acessível aos juízes, facilitou muito o nosso trabalho, ainda que tenhamos uma demanda excessiva e não estejamos ainda dando a resposta que a população precisa. Mas isso, com o tempo, está se tornando uma realidade no sentido de prestar melhor os nossos serviços. Aqui ao meu lado, a vice-presidente administrativa da Marges, a juíza Cristiana Gualberto, vai falar para a gente sobre os desafios da jurisdição no interior. Nós estamos no encontro de confraternização que reúne juízes do interior, juízes da capital, desembargadores, enfim. Quais são os desafios da ação jurisdicional, da prestação jurisdicional no interior, nas diversas comarcas de Minas Gerais? Orion, a experiência nossa demonstra que os colegas que estão hoje no interior, especialmente aqueles que estão em comarcas mais afastadas da capital, eles têm um volume grande de trabalho associado a uma baixa força de trabalho, são poucos servidores para auxiliá-los e a demanda múltipla. Ele tem que, ao mesmo tempo, ele é um juiz civil, um juiz criminal, um juiz da infância, um juiz eleitoral. Às vezes federal também. Isso, no eleitoral, né? Às vezes o federal da Previdenciária, e aliado a esse fato, em Minas a gente tem uma grande defasagem no quadro de magistrados, o que requer do colega que ele não atue apenas na comarca dele, mas ele tem que cooperar em outra. São quantas comarcas em Minas Gerais? Nós somos 296 comarcas. Para 853 municípios. Exatamente. Então, o colega tem que atuar na comarca dele e ainda na comarca vizinha, o que requer dele, às vezes, viagens e viagens longas, para poder conseguir manter, ao menos, as urgências. Então, muito se fala que o juiz não trabalha, mas ninguém procura saber o que é a demanda que a gente recebe e a força de trabalho que a gente tem para nos auxiliar. Que todos precisam saber que o juiz, a juíza já são muito fiscalizados, né? Pela Corregedoria, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelas partes, advogados, todo mundo, né? Você pode ter certeza, nós temos o controle rigoroso da nossa Corregedoria, temos a Corregedoria Nacional também, que está atuando. Temos as ouvidorias, seja a estadual, seja a nacional, que a parte pode diretamente ir lá e reclamar. Rapidamente nós somos acionados a nos posicionar e dar resposta para o que está acontecendo. E quando tem falhas também, somos punidos e a gente tem casos aí de afastamento e até aposentadoria compulsória de magistrados. Eu converso agora com o juiz Wagner Cavalieri, que é das execuções criminais da comarca de Contagem, aqui na Grande Belo Horizonte. Doutor Wagner, o senhor também integra a Comissão de Segurança da Marges, que discute, busca aí soluções para esse problema. É muito grave a questão da segurança dos magistrados no interior, nas diversas regiões de Minas Gerais? A situação da segurança ela tem evoluído ao longo dos últimos tempos e, em razão disso, é que a nossa preocupação aumenta, né? Principalmente no sentido de dar suporte aos colegas que estão nas regiões mais afastadas dos grandes centros, no sentido de dar tranquilidade para que o colega, caso enfrente alguma situação relativa à sua segurança ou da sua família, ele tenha o amparo não só institucional do tribunal, que já é dado pelo tribunal,
mas também da nossa associação através do nosso apoio. Em relação a equipamentos, como é que está a situação dos fóruns no interior? A situação, o tribunal vem desenvolvendo os projetos para implantação das catracas, dos detectores de metal, mas a situação ainda está bastante aquém da necessidade. Faltam investimentos, recursos para esse fim, né? São muitos fóruns, então, quer dizer, a situação financeira é uma situação que pesa nesse sentido. Outra novidade do Tribunal de Justiça da atual administração é desenvolver a capacidade de gestão dos magistrados, além da ação jurisdicional. Como é que é esse desafio? Em que pé que está? Desde o início da carreira, a gente sempre se depara com essa questão de ter que administrar, né? Eu mesmo já fui diretor do foro, e nem sempre o juiz ele tem a formação, a qualificação para isso. Então é bastante importante, interessante que o tribunal agora invista nessa qualificação para que o juiz, que hoje inegavelmente tem que ter a sua ação jurisdicional, mas também administrativa, para que ele tenha ferramentas, tenha conhecimento para poder gerenciar melhor o seu serviço. O resultado disso vai impactar no desempenho processual também, né? Obviamente, quando o juiz sabe gerenciar melhor, não só os seus processos, mas a própria secretaria e o fórum de uma forma geral, obviamente que o resultado tende a ser melhor. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos conversar com dirigentes da nova AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, que tomam posse no dia 15 de dezembro e vai contar para nós as expectativas para a gestão do ano que vem para os magistrados brasileiros. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o encontro de confraternização de juízes e desembargadores mineiros. Neste bloco eu vou conversar sobre a nova direção da AMB e as expectativas que os juízes brasileiros podem ter com essa nova gestão. Aqui ao meu lado, a diretora legislativa da AMB, juíza Miriam Vaz Chagas. Que esperança, que expectativas os juízes brasileiros, as juízas brasileiras podem ter com essa nova gestão? Bom, realmente, no momento que o Poder Judiciário atravessa uma grave crise institucional, nós podemos esperar, com a chapa que foi agora eleita, a construção de pontes com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo, hoje que estão bastante estremecidas, em função das investidas que vêm sendo feitas na busca do enfraquecimento do Poder Judiciário no que tange aos aspectos da autonomia e da nossa independência, né, do exercício da jurisdição. E juíza sem independência não consegue julgar nada também, né? Exatamente. A independência e a autonomia são atributos inerentes à nossa própria função de julgar. Então, quando um dos poderes avança sobre esses atributos, sobre esses aspectos, fica, por assim dizer, caracterizada a própria desarmonia entre os poderes. Para a gente entender que tipo de efeito pode ter essa medida de, digamos, criminalizar a ação do juiz e da juíza? Bom, quando esse projeto chegou ao parlamento com mais de 2,5 milhões de assinaturas, nós tínhamos 10 medidas ali que, na sua origem, elas tratavam do combate à corrupção. E o que se viu naquela tenebrosa noite daquele acidente aéreo nefasto, né, que assim, dizimou o time da Chapecoense, o parlamento se aproveita na calada da noite e desvirtua todas as medidas que foram propostas pela população, uma iniciativa popular, e elas simplesmente, as novas alternativas que foram propostas, elas atacam frontalmente a forma de atuação do Poder Judiciário, porque nos retira a independência no julgar e nos criminaliza. Então, vai deixar um juiz acuado, um juiz que não tem, muitas vezes, a independência para condenar ou absolver determinada pessoa na esfera criminal, ou mesmo proferir sentenças na
órbita civil, que eventualmente esbarrem em interesses maiores que possam, né, prejudicar o magistrado no exercício da sua função jurisdicional. Só para encerrarmos, uma questão: na MB poderá ser aplicada a gestão itinerante que a AMARGES aplica aqui em Minas Gerais? Essa é uma ideia excelente que vem sendo desenvolvida muito bem pelo presidente da AMARGES, presidente Maurício, e já há algum tempo. Isso propicia, inegavelmente, a transparência do atuar, da forma de atuação da associação de classe, e com toda certeza que essa é uma ideia que nós aqui de Minas Gerais poderemos levar à associação de âmbito nacional para que a transparência se faça sentida pelos magistrados da melhor maneira. É isso que nós vamos buscar e que nós esperamos contribuir. Eu converso agora com a vice-presidente de saúde da AMARGES, juíza Luzia Peixoto, que também é juíza da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quais são os desafios aí para a redução da carga processual, que é o grande desafio, a grande expectativa da sociedade com a justiça mineira e brasileira? Bom, hoje o judiciário ele enfrenta um problema muito grande, que é o congestionamento de ações de processos e a quantidade de trabalho, e até mesmo para ter uma prestação jurisdicional mais rápida, mais eficaz. O problema que nós enfrentamos hoje, desse acervo processual, existem alguns projetos para que esse acervo diminua. Um deles é a execução fiscal, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais propôs, que é a execução fiscal eficiente, porque os processos de execução fiscal são os que mais congestionam o judiciário. Essa é a segunda fase de um processo? Não, a execução fiscal são processos tributários do município ou do Estado. No caso de Minas Gerais também, nós temos a função delegada da Justiça Federal. Então, onde não há vara da Justiça Federal também tem esses executivos fiscais, essas questões tributárias que são tratadas pela Justiça Estadual. Então, é um grande desafio. E a nossa meta é diminuir esse acervo, e que congestiona muito o judiciário. Então, para que diminua, nós temos convênios com o Tribunal de Contas, que nos ajuda a divulgar esse programa, e as prefeituras e o Estado também. Hoje existe o processo eletrônico, o protesto eletrônico, e este protesto, ele, ao invés do município ou do Estado ingressar diretamente com a ação no judiciário, a ação de execução fiscal, ele primeiro protesta o título. Então, protestando a certidão da dívida ativa, tem mais eficiência também. Mais rapidez também. Mais rapidez, tanto para o poder público quanto para o judiciário também, que muitas ações deixam de ingressar. Aqui ao meu lado, o líder da banda Blitz, o astro dessa noite, vai cantar aqui para a magistratura, uma classe até então muito assim, formalizada. Quero saber se você vai entrar na deles ou eles é que vão entrar na sua. Eu não consigo entrar na deles, mas eu espero que eles entrem na nossa. Eu espero que a gente seja aprovado por esse júri tão seleto assim. Mas vamos para cima com rock and roll. Com certeza. O judiciário, os juízes estão buscando mais aproximação com a sociedade. Conciliação, mais diálogo. Como é que você avalia o judiciário de hoje? Eu acho que está mais perto do povo, não é aquela coisa tão distante que a gente não tem acesso. Eu acho que nunca estivemos tão bem, tão próximos e tão orgulhosos assim dos juízes, na atuação dos juízes, está mais em harmonia com o anseio da sociedade por um Brasil melhor. Então, eu tenho a maior admiração, o maior orgulho pelo pessoal de Curitiba, pelo Sérgio Moro, etc. Por outro lado, Evandro, a gente vê o país nessa turbulência toda, nessa confusão. Estamos a quantos passos do paraíso, afinal? Eu acho que agora a gente vai apertar o passo, porque eu nunca na minha vida vi tanto julgamento de colarinho branco e as pessoas na rua comentando sobre isso. Então, acho que o paraíso está bem longe, mas
acho que começamos uma caminhada bacana e otimista, que o povo poder se orgulhar dessa justiça mais perto da gente, isso eu acho sensacional. Antes de ocupar as ruas, temos que hoje ir para o palco, ocupar o palco. Exatamente. Palco agora e dia 4 na rua, por um Brasil melhor. Saúde pública, né? Aquelas coisas, educação pública, básica, transporte público, isso é fundamental. Bem, ouvimos aí juízes e desembargadores e também o cantor Evandro Mesquita nesse encontro de confraternização da magistratura mineira e discutimos aí as dificuldades da ação jurisdicional nas diversas comarcas mineiras e o encontro terminou aí com muito rock and roll. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.